Ótimas notícias! Novas regras de aposentadoria 2024. Se você quer se aposentar sem idade mínima, essa é a regra para você. Tem menos de 60 anos? Chegou a hora de você se aposentar. É claro, eu não vendo ilusões, você tem que cumprir os requisitos, mas pelo menos temos regras de aposentadoria sem idade mínima. É agora, 2024. Vamos juntos. Eu sou o Nakamura, professor e advogado há mais de 12 anos, com atuação diretamente no STF, e eu sei, aqui você confia. Então, bora lá, sem perder tempo. Pessoal, vou trazer as informações na tela, porque são alguns requisitos que você precisa cumprir, e aí fica mais fácil de entender. O que você talvez não saiba é que quando você joga seus dados lá no simulador do INSS, ele vai falar para você esperar até 62 ou 65 anos de idade. Por quê? Porque ele quer te jogar para aposentadoria por idade. Por um lado, quanto mais você trabalhar, quanto mais você contribuir, em regra, na teoria, você vai receber mais quando se aposentar. Só que nem sempre isso é verdade, nem sempre isso apresenta um bom custo-benefício. Às vezes compensa esperar, às vezes compensa já pedir o seu benefício. Então, para saber se já compensa esperar, compensa eu pedir, será que eu espero? Porque às vezes, por meses, você pode receber até 2, 3 vezes mais. E não existe revisão de aposentadoria para quem escolhe a regra errada por livre e espontânea vontade. Revisão de aposentadoria, você está vendo, é uma luta para corrigir injustiças. Agora, você vai lá, vou pedir minha aposentadoria agora em fevereiro de 2024. Mal sabia que, às vezes, se você esperasse alguns meses, poderia receber muito mais. Então, peça seu planejamento previdenciário. Rapaz, fica menos de uma pizza, parcela em 12 vezes. Você nunca mais vai precisar de advogado. Contrata uma vez, menos de R$ 1.000. O que é isso, gente? Sério mesmo? Você já fez o mais difícil, meu amigo, minha amiga. Você já trabalhou. Agora, para contratar um dos maiores escritórios do país, a gente está lá no STF a poucos metros dos ministros, e rapaz do céu, tá barato demais. Ou contrata um advogado de sua confiança, que vai dar tudo certo também, beleza? Combinado assim? Show de bola! Aposentadoria por pontos. Mesmo após as mudanças trazidas pela reforma da Previdência, continua sendo uma opção atrativa para aqueles que contribuíram por um longo período. Essa modalidade se destaca por não exigir uma idade mínima específica. Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por pontos era amplamente reconhecida como uma das melhores opções no Brasil, oferecendo vantagens financeiras significativas, especialmente por não ser afetada pelo fator previdenciário. Ou seja, meus amigos, essa regra antes da reforma, além de não ter idade mínima, não tinha aplicação do fator previdenciário. Você ainda pode aproveitar essa regra se tiver direito adquirido, mas a gente vai chegar lá. Talvez não seja o seu caso, mas saiba que era bom demais antes da reforma e depois da reforma continua interessante. Será que em 2024 é vantajoso optar por essa aposentadoria? Vamos lá. Quais são as condições e o potencial valor desse benefício, que é o que mais interessa, né? Muito bem. A origem da regra de pontos para aposentadoria. A aposentadoria por pontos é uma variação da aposentadoria por tempo de contribuição. Antes da reforma, era uma opção excelente, porque não tinha fator previdenciário, que é uma fórmula que geralmente reduz o valor da aposentadoria. Para quem não sabe, o fator previdenciário surgiu para evitar que você se aposente cedo. É isso mesmo, o governo viu que tinha muita gente se aposentando com 53, 54 anos, falou, corta. Mas vamos ver que ainda dá para você aproveitar essas regras, viu? Para compreender a criação dessa regra, é essencial analisar os requisitos de diferentes tipos de aposentadorias antes da reforma. Ai, doutor, mas o que ficou antes da reforma, deixa lá antes de 2019. Calma, é porque muita coisa ainda se aplica, calma. Vamos lá, começar do começo. Para aposentadoria por tempo de contribuição, era necessário 30 anos de contribuição ao INSS para mulheres, 35 anos para homens. Nesses casos, o fator previdenciário era aplicável. Lembrando que eu estou falando da aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, o que acontece? Na aposentadoria por idade, era preciso comprovar 180 meses de contribuição, que dá 15 anos, além de ter atingido a idade mínima de 60 anos para mulheres, 65 anos para homens. Essa é a aposentadoria por idade.
Você está vendo que parece que um lado fica mais difícil, o outro lado fica mais fácil, mas daí bota a idade mínima, como é que fica isso aí? E aqui o fator previdenciário era aplicado apenas se resultasse um benefício maior. Será que é possível? Sim, pessoal, 90% das vezes o fator previdenciário vai piorar seu benefício, mas da forma que ele é calculado, né, ele é uma equação, ele pode, em alguns casos, até melhorar, tá? Então, nas aposentadorias por tempo de contribuição, o valor geralmente era menor devido ao fator previdenciário. Para balancear, o governo introduziu uma fórmula que soma o tempo de contribuição do indivíduo mais a sua idade, visando garantir uma aposentadoria integral. Deixa eu só te dar umas dicas aqui. Às vezes você já está pensando, pô, eu não tenho 30 anos, 35 anos. Calma. Dá para contabilizar tempo rural, inclusive quando você era criança. Ah, mas eu não sei se eu era rural. Você ajudava no sítio? Então dá para enquadrar, porque vale até nota fiscal em nome dos seus pais, vale certidão de casamento que consta o seu pai como lavrador. Então tem muita coisa para trabalhar em cima. O foco não é o rural hoje, mas saiba que dá para utilizar muito tempo, tá? Ah, você trabalhou com fumaça, graxa, óleo, frio, calor, sol, radiação, periculosidade, insalubridade. Esse tempo conta mais, 40% a mais para homens, 20% a mais para mulheres. É um tempo considerável. Então, às vezes, você está fazendo conta, acha que não vai bater esse requisito, mas talvez consiga bater sim, beleza? E com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição foi substituída por regras de transição para aqueles que já contribuíam antes de 2019, mas não se aposentaram até então. Então, é para quem já era segurado em novembro de 2019. Doutor, como que eu sei se eu era segurado em 2019? Se você já trabalhava com carteira assinada antes de novembro de 2019, você já era segurado. Você está nas regras de transição, que são assim, menos piores, entre aspas, né? Estou querendo explicar aqui, menos piores do que a regra definitiva. A regra definitiva vai ser para os nossos filhos, nossos netos. Rapaz, quem começou a trabalhar o primeiro vínculo de emprego depois de novembro de 2019, esse tá lascado. Mas fazer o quê, né? A gente deixou a reforma da Previdência ser aprovada, agora a gente engole o sapo. Dentre essas regras, a dos pontos foi mantida, agora com novos critérios. Então vamos explorá-los a seguir. Funcionamento da aposentadoria por pontos depois da reforma. Lembrando, pessoal, essa regra não exclui as outras formas de aposentadoria, como a por tempo de contribuição ou idade. Então, às vezes, você consegue cumprir os requisitos de mais de uma modalidade de aposentadoria. Por isso que tem que fazer os cálculos para ver qual que vai ser mais vantajosa para você. Mas vamos lá. Sistema de pontos pós-reforma é simples. Você vai somar a sua idade com o seu tempo de contribuição. Super simples. Agora, você soma a sua idade e aí eu faço o que com esse resultado, doutor? Você vai ver aqui na tabela que a quantidade de pontos varia, dependendo de quando os requisitos foram cumpridos, já que a reforma alterou algumas regras e tivemos mudanças já agora em 2024, tá bom? O critério básico, só para a gente partir aqui, ó, homens, 35 anos de contribuição e 101 pontos em 2024. Ou seja, não tem idade mínima, mas tem o requisito de 35 anos de contribuição. Lembrando, ai doutor, estou com 28 anos, mas eu trabalhei rural, ou então eu trabalhei com insalubridade, só que a empresa não pagava insalubridade. Esquece, direito trabalhista é outra coisa, meu amigo. Você trabalhou com graxa, com frio, com calor, com frigorífico, com eletricidade, com segurança, com telefonista, torneiro mecânico, área de saúde, agente químico, físico, biológico. Rapaz, se for ver, bem conversadinho, quase uns 30% dos trabalhadores têm direito a um tempo de conversão muito maior. Mas, se você só entregar seus documentos no INSS, eu te desejo boa sorte, porque o INSS não vai reconhecer. Você sabe disso. Aí, mulheres, 30 anos de contribuição e 91 pontos em 2024, aumentando um ponto a cada ano até o limite de 100 pontos. Eu vou colocar a tabela que vai ficar mais fácil de visualizar. Só que vamos considerar aqui diferentes cenários.
Vamos ver. Se você acumulou 96 pontos se homem, 86 pontos se mulher até 12/11 de 2019, um dia antes da reforma da Previdência, com no mínimo 35 se homem e 30 se mulher anos de contribuição, você tem direito à aposentadoria por ponto com cálculos mais vantajosos. Você tem o famoso direito adquirido, garantido pela Constituição Federal e pela jurisprudência do STJ e STF. Então, às vezes, você está trabalhando, não sabia, achou que só tinha aposentadoria por idade, mas se contabilizar certinho, talvez você já tivesse direito lá em 12/11 de 2019. Lembrando, reconhecendo os períodos corretos. Se você já trabalhou numa empresa que já fechou, foi falida ou foi vendida, o INSS muitas vezes encrespa também em reconhecer corretamente esses períodos. Por isso que eu falo, né, você investe no planejamento previdenciário, rapaz, tá, beleza, nossa, menos de R$ 1.000. Aí, pô, resolve tudo sua vida de uma vez. Né? Você quer receber salário mínimo pro resto da vida? A maioria dos nossos clientes já recebe esse valor de volta, se não for no primeiro mês, já nos primeiros meses. Pô, é um investimento, cara. Rapaz, eu vou falar para nossa equipe aumentar esse valor. Tá muito barato isso aí, rapaz. Você ainda ganha consulta por videochamada, diretamente com o advogado. Rapaz, tá barato demais, gente. Eu tô achando que tá errado isso aí, tá muito barato. Mas vamos seguindo. Aproveita enquanto eu ainda não mandei a equipe subir o valor. Tô brincando. Exemplo de Carlos. Vamos lá. Suponha que Carlos, em março de 2019, tinha 61 anos e 35 anos de contribuição. Então a soma era 96 pontos. Nesse caso, ele tinha direito à aposentadoria por pontos. Mas vamos supor que ele tivesse aqui, menos idade e mais anos de contribuição. O importante é cumprir esses 96 pontos. Então vai ter gente, nossa doutor, eu comecei a trabalhar ajudando meu pai no sítio com 12 anos. Dá para reconhecer? Dá para reconhecer. Entendeu? Então você vai ver gente se aposentando muito mais cedo que isso aqui. Beleza. Se você acumulou então 96 pontos se homem, 86 pontos se mulher entre 13/11 de 2019 e 31/12, doutor, não é igual a outra regra? Não. Se você acumulou 96 e 86 até 12/11, aí você tem o melhor cenário possível. Se você bateu na trave, acumulou 96 pontos ou 86 entre 13/11 de 2019 e 31/12 de 2019, você ainda tem direito à aposentadoria por pontos, mas um cálculo diferente com as mudanças da reforma. Piora só um pouquinho, mas ainda é bom. Talvez o seu caso seja isso aqui. Se você não acumulou os pontos necessários até 31 de dezembro de 2019, de nenhum jeito se acumulou, então você entra na regra de aumento progressivo de pontos, que começou em 1º de janeiro de 2020. Quer entender melhor? Vamos lá. Lembrando, né? Como que você sabe os pontos que você tem? Soma sua idade com seu tempo de contribuição. Mas não é o tempo de contribuição que o INSS está reconhecendo. É o tempo de contribuição de verdade. Doutor, eu trabalhei sem vínculo na carteira registrada. Então, na Justiça do Trabalho, não dá para entrar mais. É até 2 anos depois do término do vínculo. Mas na Justiça Previdenciária, a Justiça Federal, ainda dá. Então, eu não estou falando que você vai receber suas horas extras. Não, esquece. Isso aí já passou. Isso aí você não recebe mais. Você pode entrar com ação até 2 anos. Mas, pelo menos, para fins previdenciários, você pode aproveitar. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer para você. Então, vamos lá. Em 2019, pontos para homens. Lembra que eu falei? 96 ou 86. Aqui a tabela saiu um pouquinho errada aqui, mas desloca, né, o ano, homens e mulheres, tá? Beleza. O que interessa pra gente? A novidade aqui em 2024, né? 101 pontos para homens, 91 pontos para mulheres. Mais um exemplo aqui para ver se você encaixa nessa regra. Helena. Em março de 2021, Helena tinha 56 anos e 30 anos de contribuição, totalizando 86 pontos. Só que se a gente observar a tabela, em 2021 ela precisaria de quanto? De 88.
Então, ela vai ter direito à aposentadoria por pontos em 2023, no ano passado, com 90 pontos. Tá? Então, às vezes, tem gente que está muito perto de se aposentar, mas às vezes vai ter que trabalhar mais um pouquinho, porque as regras vão mudando ano a ano. Mas tá aí, pô. Por que tem essa diferença nos requisitos da aposentadoria por pontos, pessoal? É porque as novas regras, válidas a partir da reforma da Previdência, 13 de novembro de 2019, estabeleceram um aumento progressivo, vai aumentando aos poucos. Porque se aumentasse muito de uma vez, concorda comigo que você nunca alcançaria esse aumento? Então ele vai aumentando só aos pouquinhos, para quem não completou os requisitos necessários. Senão, você ia ter que trabalhar até a morte, né? Até 90 anos, pô. Aí fica difícil, né? Então, a regra de transição, ela vem para amenizar uma lei mais grave. A diferença se torna mais evidente ao considerar o valor do benefício. Esse aqui é o ponto bom. Para quem acumulou os pontos necessários até 12 de 11 de 2019, aquela regra top do direito adquirido, benefício é integral. E para quem conseguiu só depois, vai ter um redutor na média do salário de contribuição. Não vai ser a mesma regra antes, mas ainda é uma regra boa. Ainda é uma regra boa. Você ainda consegue se aposentar com dignidade. E é importante notar, para se beneficiar dessa aposentadoria por pontos, é essencial cumprir o requisito mínimo do tempo de contribuição. Então não tem idade mínima, mas tem o tempo mínimo de contribuição. 35 anos para homens, 30 para mulheres, tanto antes como depois da reforma. Esse é o requisito mínimo e somar os pontos, né, que a gente viu na tabela. E o cálculo. Doutor, eu estou querendo contratar o planejamento previdenciário, ou então eu estou querendo dar entrada aqui por conta própria no INSS. Como que eu sei o cálculo do valor do benefício? Rapaz, você que está aqui, meu senhor, minha senhora, você que está aqui, eu vou te entregar de graça isso aqui, ó. De graça. Vai. Eu ia terminar o vídeo aqui, mas você está aqui ainda, vou te entregar de graça essa regra, ó. Como que a gente calcula isso? Para quem bateu aquele requisito do perfeito ali, o melhor requisito, direito adquirido até 12 do 11, então o cálculo é feito com base na média das 80% maiores contribuições após julho de 94. Não estou falando de revisão da vida toda aqui, eu estou falando como que está a regra na lei, tá? Vamos lá. Cumpriu o requisito até 12 de novembro de 2019, você vai receber 80% das maiores contribuições, excluindo-se as 20% menores. Doutor, eu quero 100%. Não, você não quer. Por quê? Quando a gente tem uma média assim, 10, 10, 10, 2, 10, 10, 10. Qual que é a média desses números que eu te falei? Ah, doutor, eu acho que é 10, né? Não, não é 10, porque tem um 2 no meio jogando a média para baixo, entendeu? Então, essa regra é muito boa. Ela exclui as... Sabe quando você ganhava o salário mínimo? Ela vai excluir, mas só para fins de cálculo do valor do benefício. Lembra? Entenda. Uma coisa é tempo de contribuição, outra coisa são os salários de contribuição para fins de valor do benefício. Tá? Então, você pode dormir tranquilo. O seu tempo de contribuição é o que tem que ser reconhecido. Olha, Ana Lu, que coisa mais linda. Eita, né? E a outra regra, aí sim diz respeito ao cálculo do valor do benefício. Tá? Não liga pro horário não, que esses celulares aqui estão com o horário do Japão, rapaz. Tá maluco aqui o negócio. Não são os celulares oficiais aqui, fica tranquilo. Se você contribuiu por 30 anos, mas somente 240 dessas contribuições ocorreram após julho de 94, as 48% menores contribuições, que dá 20%, são descartadas. As restantes serão somadas e divididas por 192, que dá 240 menos 48. Ah, doutor, mas aí tá difícil, eu tô falando que é barato o nosso serviço. A gente calcula todos os cenários, todas as regras, todas as formas de aposentadoria, todas as injustiças a gente já corrige.
Se você quer continuar trabalhando, a gente já calculou todos os cenários. Doutor, eu consigo contribuir sobre o teto aqui no finalzinho para dar um gás, será que vale a pena? Vamos calcular também, tudo incluído já. Doutor, eu tô contribuindo sobre o mínimo, será que vai me atrapalhar muito? A gente já inclui todos os cálculos, todos os cenários. Ah, não, véio, tá barato demais, tá louco. Vamos lá. O valor inicial do seu benefício é calculado. Em comparação, na aposentadoria por tempo de contribuição comum, o fator previdenciário ainda influenciaria no cálculo. Então, suponha que as suas maiores contribuições totalizem R$ 2.500 por mês. Essa, portanto, é o valor da sua aposentadoria por pontos. E para quem atingiu os requisitos depois de novembro de 2019? Provavelmente o seu caso, se você não tiver o direito adquirido. Bom, a média é feita a partir de todos os salários desde julho de 94. Então, já não exclui os menores salários, já fica meio assim a regra, né? E você não vai receber essa média, você vai receber 60% dessa média com um acréscimo de 2% por ano que ultrapassar 20 anos de contribuição para homens e 15 anos para mulheres. Por exemplo, se Maria tivesse 32 anos de contribuição e 55 anos de idade em 2020, aí ela teria se ela tivesse uma média salarial de R$ 2.000, por exemplo, ela vai receber 94% desse valor. Por quê? Lembra que a gente vai pegar 60% da média dos seus salários e a gente vai somar 2% por ano que ultrapassar 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. Então aqui dá 60% mais 34%, totalizando R$ 1.880. Uma média de 2.000, ela recebe 1.880. Não é o ideal, mas, já é dentro da realidade, porque tem algumas outras regras que diminuem muito. Essa nova fórmula, que inclui um redutor e considera a média de todos os salários, é menos vantajosa que a anterior, que utilizava apenas os 80% maiores salários e oferecia o valor integral. Exemplo de homens agora. João possui uma média de 80% dos maiores salários, R$ 2.300. Só que uma média total de R$ 2.000 também. Então, pela regra antiga, ele receberia os 2.300, só que pela regra nova, R$ 1.800. Vocês estão entendendo? Então, pode ser uma regra interessante se você já quer se aposentar e, às vezes, se você trabalhar alguns meses a mais, talvez você enquadre em outra regra. Aposentadoria por pontos para professores. Pessoal, nesse caso, os professores podem se aposentar com 30 anos de contribuição para homens, 25 para mulheres, 5 anos a menos que a regra geral, tanto antes como depois. Então eu até trouxe alguns exemplos. Uma professora com 25 anos de contribuição, 56 anos de idade em junho de 2019, teria 81 pontos. Ela não atingiu os 86 pontos para mulheres, só que ela é professora, então ela tem 5 pontos a menos nos requisitos, ela se enquadra. Então, para entender melhor, professores que acumularam 91 pontos se homem ou 81 pontos se mulher até 31 de dezembro de 2019 têm direito à aposentadoria por pontos. Aqui está escrito 2020, está errado, tá, pessoal? Após 1º de janeiro de 2020, aí é adicionado um ponto. Cai naquela tabela que a gente já viu, só que professor, 5 anos a menos. E é sempre aconselhável buscar a orientação de um especialista, um advogado previdenciário, especialista que realmente atua com isso, porque ele pode planejar sua aposentadoria, pessoal. Nesse caso, então, você pode ficar sabendo não só o momento para solicitar a aposentadoria, mas também como maximizar essas contribuições. Então, procura um advogado de sua confiança que vai dar tudo certo, mas se quiser contratar um dos maiores escritórios do país com atuação na STF e em todo o território nacional, pessoal, nós temos processos protocolados em todos os estados do Brasil. Só em 2022, 2023 foram milhões de reais contra o INSS e nossos clientes estão aí, entendeu? Então, você pode contratar o planejamento previdenciário e aí você decide, eu quero que o seu escritório cuide da minha aposentadoria. Ou então, contrata o planejamento previdenciário, fica com essa informação e se você quiser, às vezes você é um pouco mais agilizado aí, tem um pouco mais de conhecimento ou não quer pagar 30% de advogado, quer pagar nada,
contrato planejamento previdenciário, menos de R$1.000, parcela em 12 vezes no cartão, obtém todas as informações necessárias e a gente vai falar, ó, senhor João, senhora Maria, se o senhor for lá dia 25 de abril de 2024, aí sim vai conseguir pegar essa outra regra melhor. A gente passa todas as orientações, você está entendendo? Vale muito a pena. Ou procura um advogado de sua confiança, que também vai dar tudo certo, pessoal. Que Deus te abençoe grandemente. Inscreva-se nesse canal para eu continuar trazendo informação de qualidade. Obrigado por estar aqui até o final. Vale muito a pena buscar conhecimento, porque afinal, você contribuiu. Chegou a hora de receber o que você merece. Muito obrigado. Deus te abençoe. E até a próxima.